Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! Como o Google funciona? Eric Schmidt e Jonathan Rosenberg. Eric Schmidt e Jonathan Rosenberg compartilham algumas das novas perspectivas de gerenciamento que adquiriram durante o período em que ocuparam um cargo no Google. A cultura de trabalho do Google alcançou status icônico e tornou-se assunto de admiração. Deixando de lado a mitologia, Schmidt e Rosenberg acreditam aos fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, a criação de um ambiente que atrai talentos de alta qualidade e dá oportunidade para que esses talentos floresçam. Criativos inteligentes são a própria essência do Google e, de fato, seus fundadores são exemplos desse tipo de trabalhador. Nas últimas décadas, amplos avanços tecnológicos mudaram totalmente nossas vidas e nosso mundo. Hoje, podemos armazenar quantidades ilimitadas de informações online e facilmente nos conectar à internet por meio de qualquer dispositivo móvel. No mundo dos negócios, essas inovações mudaram a atenção de todos para o desenvolvimento de produtos. Isso aconteceu de duas maneiras. Primeiro, a internet levou os consumidores a exigir melhores produtos, dando-lhes mais informações e mais opções. Se os clientes não gostarem do seu aplicativo, por exemplo, eles podem simplesmente fazer o download de outro. Neste novo mercado consumidor, conquistar e reter clientes é o melhor produto possível. Em segundo lugar, os avanços tecnológicos mudaram o mundo dos negócios, permitindo que as empresas desenvolvessem produtos de forma rápida e barata. Mesmo uma pequena equipe de engenheiros, por exemplo, pode desenvolver um novo produto em apenas alguns meses e depois liberá-lo para milhões de pessoas online, gratuitamente. Por causa desses desenvolvimentos, bons produtos agora superam as estratégias de marketing sofisticadas. E essa percepção crucial tem sido o princípio orientador do Google desde seus primórdios. Os fundadores do Google concentraram-se exclusivamente no desenvolvimento do maior mecanismo de pesquisa possível, confiantes de que conseguiriam. O algoritmo do mecanismo de pesquisa do Google é um exemplo do tipo de produto revolucionário que só pode ser criado por funcionários qualificados, chamados de criativos inteligentes. Estes combinam conhecimento especializado em negócios convencionais e conhecimento técnico com uma sensibilidade criativa. Eles são competitivos, ambiciosos e curiosos. Os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, superaram a contratação simplesmente ao trazer os melhores engenheiros e dar-lhes a maior liberdade possível para desenvolver produtos incríveis. Os criativos inteligentes são a chave para o desenvolvimento de ótimos produtos, então atraia funcionários que se encaixam nessa descrição. Para começar, faça da contratação uma das suas principais prioridades. Na maioria das organizações, a contratação de novos funcionários cabe ao gerente e supervisor. No entanto, as opiniões de apenas uma pessoa são altamente subjetivas. Em vez disso, concentre-se na criação de um comitê de contratação para representar os diferentes pontos de vista e funções de sua empresa. Por exemplo, um engenheiro, um vendedor e um gerente. É exatamente assim que a contratação acontece no Google. Os comitês analisam os candidatos em relação a dados concretos e materiais de apoio, como relatórios de entrevistas, histórico de remuneração, currículo e referências. Embora todos esses documentos de apoio sejam valiosos, a contratação de criativos inteligentes também requer imaginação. Analisar um currículo e avaliar um candidato com base na experiência não é como você encontra os funcionários mais interessantes, inteligentes e adaptáveis. Além de fazer perguntas padronizadas, pergunte aos candidatos sobre seus interesses e paixões. Você também deve desafiar os candidatos e pegá-los de surpresa com perguntas surpreendentes, como perguntar como eles pagaram pela faculdade. Nessa linha, o ex-CEO do Google, Eric Schmidt, faz uma pergunta a si mesmo antes de tomar qualquer decisão de contratação. Se ele estivesse preso em um aeroporto com um possível funcionário, seria capaz de manter uma conversa interessante? E uma vez que você contratou um criativo inteligente, o que você pode fazer para mantê-lo na sua empresa? Essa questão é importante, pois os criativos inteligentes são inquietos e ambiciosos por natureza. Em algum momento, eles podem querer deixar sua empresa e tentar algo novo. Para evitar que isso aconteça cedo demais, encontre maneiras de desafiar e envolver o intelecto de seu funcionário.
Dessa forma, eles se sentirão estimulados e motivados, o que suprimirá sua vontade de sair. Por exemplo, quando um engenheiro de renome queria deixar o Google, Schmidt convenceu-o a ficar, convidando-o a participar das principais reuniões com os fundadores. Assistir a essas reuniões permitiu que o engenheiro aprendesse coisas novas sobre o negócio e, como resultado, ele acabou ficando no Google por mais 2 anos. Os valores nos quais sua empresa é criada é o que torna sua empresa mais atraente para criativos inteligentes. Que tipo de cultura atrai criativos inteligentes? Esses funcionários prosperam em ambientes que estimulam a criatividade. Aqui estão os 3 principais aspectos de uma cultura criativa da empresa. A interação entre colegas é fácil. Os funcionários sentem-se à vontade para falar o que pensam. Os funcionários podem tomar decisões de forma independente. O terceiro ponto é crucial. Você tem que encontrar uma maneira de dar a seus funcionários a liberdade de tomar suas próprias decisões. Se você não pode fazer isso, pelo menos certifique-se de ter um bom motivo quando disser não. Definir seus valores é outro aspecto importante da criação de uma cultura corporativa atraente. Por exemplo, em 2004, os fundadores do Google criaram um documento delineando os princípios orientadores da empresa. Estes incluem frases como "não seja malvado" e "torne o mundo um lugar melhor". Seguir essas etapas ajudará você a criar um ambiente para atrair os melhores talentos, mas não disciplinará nem motivará os funcionários. Ele também não transformará funcionários comuns em criativos inteligentes. O que vai fazer, ao contrário, é chamar a atenção do tipo de pessoa que é atraída por uma determinada cultura de empresa, em vez do tipo de pessoa que só é seduzida por um grande salário. E encontrar pessoas motivadas para trabalhar duro, independentemente de quanto são pagas, certamente ajudará sua empresa a ter sucesso. Por exemplo, em 2002, o fundador Larry Page viu alguns anúncios de que não gostava em uma página de pesquisa do Google. Ele imprimiu a página da web e postou em um quadro de avisos na cozinha da empresa com a legenda: "Esses anúncios sugam". Uma equipe de engenheiros viu a nota de Page em uma sexta-feira. E embora a equipe não fosse oficialmente responsável pelos anúncios, eles se inspiraram no problema e trabalharam nele durante seu próprio tempo livre no fim de semana. Na segunda-feira seguinte, eles encontraram uma solução. Não é que o próprio Google inspire este nível de devoção. Em vez disso, a cultura da empresa atrai pessoas intrinsecamente motivadas e dedicadas. Em termos de estratégia, você estará mais preparado para o inesperado se criar uma base estratégica ao invés de um plano estático. A maioria dos CEOs pode achar que a empresa precisa de um plano de negócios, mas está errada. De fato, a maioria dos planos tradicionais inevitavelmente leva ao fracasso. Isso é porque um plano típico não deixa espaço para mudanças e administrar um negócio exige que você responda a novos desafios sempre que surgirem. Digamos que você tenha definido uma estratégia de longo prazo para o seu negócio de tecnologia. E se uma nova tecnologia ou concorrente surgir exigindo que você reaja rapidamente, você não será tão responsivo se estiver comprometido com um plano fixo. Veja a diferença. Um plano é um guia passo a passo para administrar sua empresa. Uma fundação é um esboço de princípios orientadores. Quando Jonathan Rosenberg escreveu a base estratégica para o Google em 2002, ele inicialmente planejava fornecer um plano de negócios típico no estilo MBA, delineando alavancagem, distribuição, técnicas de marketing e assim por diante. Em vez disso, ele acabou escrevendo algo mais amplo, porque percebeu que isso realmente ajudaria a orientar seus funcionários. Sua fundação teve 3 pontos para o sucesso. Cada novo produto deve basear-se em uma ótima percepção técnica, uma nova maneira de aplicar conceitos de design ou tecnologia para reduzir o custo ou aumentar a funcionalidade de um produto. Concentrar-se em criar crescimento rápido em escala global, pois os concorrentes podem facilmente alcançar vantagens menores. A melhor maneira de criar escala e crescimento é desenvolvendo uma plataforma, uma combinação de produtos e serviços que cria novos mercados unindo as pessoas. Ser o mais aberto possível, quando puder, compartilhar suas informações com o mundo. O estabelecimento dessa base permitiu que os criativos inteligentes do Google aplicassem suas habilidades e talentos especiais à criação de soluções inovadoras para problemas inesperados. Crie um caminho para que todas as opiniões e posições sejam consideradas e discutidas. Cabe a você impor uma discussão, não uma decisão. Nas empresas tradicionais, a tomada de decisão tende a ser hierárquica. A gerência sênior faz as grandes chamadas, enquanto todos concordam.
No entanto, se você tiver a sorte de gerenciar uma empresa composta por criativos inteligentes, as coisas funcionam de maneira diferente. O processo de tomada de decisão se torna tão importante quanto a decisão em si, porque se os funcionários não apoiarem a decisão, eles simplesmente não a seguirão. Por exemplo, Sergey Brin discordou em um ponto com o engenheiro. Em vez de forçar seu subordinado a aceitar sua decisão, Brin propôs um compromisso. Metade da equipe o seguiria e a outra metade poderia seguir o engenheiro. Mas, no final, toda a equipe acabou seguindo a solução do engenheiro e não a de Brin. Esse processo é eficaz porque envolve todos e garante que os funcionários apoiem a decisão final. Em um ponto, Eric Schmidt, Larry Page e Sergey Brin discordaram sobre uma nova característica do produto. No final, nenhum dos fundadores venceu, mas, discutindo suas opções, eles criaram uma solução ainda melhor. Como você pode ver, boas decisões exigem consenso. Mas é claro, quando todos discutem opções diferentes, a decisão certa pode levar uma eternidade. E, no entanto, o timing é importante. Decisões importantes podem e devem ser discutidas em detalhes, mas ainda é crítico usar prazos para que as decisões não cheguem tão tarde a ponto de serem inúteis para a empresa. Por exemplo, quando o Google estava considerando um acordo com a AOL em 2002, Schmidt reconheceu a gravidade de tal decisão e convocou reuniões diárias sobre o assunto por 6 semanas. Dessa forma, sua equipe teve tempo suficiente para discutir e debater várias opções, mas garantiu que uma decisão ainda seria tomada dentro de um prazo apropriado. Quando você gerencia os criativos, precisa ter uma abordagem aberta das informações para promover um ambiente de trabalho mais criativo e colaborativo. A informação é uma moeda valiosa. Isso pode explicar por que tantos gerentes mantêm uma mentalidade do tipo Scrooge quando se trata de compartilhar o que eles sabem. Mas isso simplesmente não é uma opção para quem supervisiona criativos inteligentes. No Google, os relatórios trimestrais da empresa não são apresentados apenas ao conselho de administração, mas também são fornecidos a todos os funcionários para análise. Além disso, a intranet da empresa, chamada MoMA, armazena informações sobre todos os produtos em desenvolvimento. Ele também abriga os objetivos individuais de cada funcionário e os relatórios de status semanais. Dessa forma, todos sabem o que todo mundo está fazendo, facilitando muito para os funcionários colaborarem e compartilharem conhecimento, mesmo em diferentes departamentos. Mas a abertura não é apenas um atributo positivo para cultivar em nível organizacional. Também é importante incentivar os funcionários a se abrirem. Deixe claro que qualquer discussão será bem-vinda. Embora a maioria das empresas tenda a ser estritamente hierárquica, os criativos inteligentes funcionam melhor quando têm a oportunidade de falar o que pensam. Os fundadores do Google nutrem essa tendência em seus funcionários ao realizar reuniões semanais em toda a empresa. Antes das reuniões, todos os funcionários têm a oportunidade de enviar uma pergunta para um banco de dados online. Os fundadores se asseguram de responder a todas as perguntas e os funcionários também podem fazer perguntas individuais para dar prioridade a eles. E, como consequência dessas políticas pró-abertura, os membros da equipe no Google se sentem à vontade para iniciar suas próprias conversas com colegas. Um funcionário, por exemplo, escreveu um manual do usuário sobre si mesmo, com conselhos sobre como trabalhar com ele de maneira mais eficaz. Outro funcionário configurou o horário de expediente, gerando tempo para qualquer um que quisesse fazer suas perguntas. Não é possível reforçar artificialmente a inovação, mas você pode criar um clima que incentive isso. Muitas empresas tentam impor artificialmente a inovação, por exemplo, nomeando um Chief Innovation Officer, mas isso raramente é eficaz. Na verdade, um dos funcionários do Google era anteriormente chefe de inovação no Yahoo. Seu trabalho envolvia estimular a inovação na empresa, organizando apresentações direcionadas a engenheiros. Claro, foi uma tarefa sem futuro. Até mesmo a filha de 12 anos do executivo apontou que desperdiçar o precioso tempo de um engenheiro ensinando-o a inovar não era muito inovador em si. Então, o funcionário deixou o Yahoo e conseguiu um emprego no Google. Mas se não há como reforçar a inovação, como você pode ser uma empresa que cria produtos inovadores e surpreendentes? Embora você não possa tornar seus funcionários mais inovadores, você ainda pode seguir algumas dicas simples para criar um clima que estimule a inovação. Primeiro, defina metas altas que desafiem seus funcionários. Como regra geral, tente 10xing a cada meta que você definiu inicialmente. Por exemplo, os relógios de quartzo são 10 vezes mais precisos do que os relógios mecânicos mais precisos e custam 1/10 mais. Outra maneira de incentivar a inovação é estar aberto ao risco e ao fracasso.
No Google, por exemplo, 70% do orçamento da empresa vai para projetos centrais, 20% para empreendimentos futuros e os 10% finais para novos experimentos. Dessa forma, até mesmo projetos que parecem arriscados ainda recebem financiamento, o que mantém a inovação em movimento. E, finalmente, se você realmente deseja ter uma empresa inovadora, permita que seus criativos inteligentes façam o que você os contratou. Seja inteligente e criativo. É por isso que o Google permite que todos os engenheiros passem 20% de seu tempo no trabalho buscando o que quiserem. Na verdade, um dos produtos de maior sucesso da empresa, o Gmail, era o produto de 20% do tempo de um funcionário. Reduzir procedimentos que bloqueiam o desenvolvimento natural de boas ideias leva a um ambiente de trabalho mais produtivo. O desenvolvimento de produtos deve ser orientado pelo pensamento orientado para o futuro. Ao desenvolver produtos, as empresas devem se concentrar na experiência do usuário antes dos lucros projetados. Os funcionários são o maior patrimônio de uma empresa e o processo de contratação é fundamental para um empreendimento de sucesso. Todo funcionário deve ter uma lista autogerenciada de objetivos e resultados importantes que eles tornam públicos. Uma empresa de sucesso é aquela em que as objeções são obrigatórias. Lições importantes podem ser aprendidas com o fracasso. Um produto não precisa ser perfeito no primeiro lançamento. Mudanças necessárias podem ser feitas quando o produto estiver funcionando no mundo real. Uma empresa de sucesso pode investir no desenvolvimento de novos produtos, mas a maior parte dos recursos da empresa deve ser gasta para apoiar e aperfeiçoar o negócio principal. É importante que as empresas não se concentrem na concorrência, mas sim em atuar com sua própria agência. Um executivo eficaz garante que todas as comunicações sejam eficientes e transparentes. Neste livro, você aprendeu que o tema geral das práticas de gerenciamento de negócios do Google é manter os processos ágeis. Como as ideias e as condições do mercado estão em constante evolução, os planos de negócios revestidos de ferro são vistos como peso morto. O Google realiza reuniões presenciais frequentes, mas as limita a menos de 10 pessoas e se concentra em dados em vez de apresentações prolixas. A supervisão legal é necessária, mas não é necessário que os advogados se envolvam em discussões sobre os detalhes. Produtos em falha, por maiores que sejam, podem falhar e não prejudicar o talento e os recursos da empresa. O progresso também pode ser retardado, prestando muita atenção aos concorrentes. Uma empresa deve estar ciente do que a concorrência está fazendo, mas viajar rapidamente pelo seu próprio caminho. Assim, para desenvolver uma cultura de inovação como a do Google em sua própria empresa, priorize a contratação e retenção de criativos inteligentes ou funcionários talentosos e motivados. Você pode ter que desistir de algum poder ou ajustar seu estilo de liderança, mas os resultados valerão a pena. Se você gostou desse tipo de canal e quer que ele continue, aqui embaixo tem o meu Pix. É o Pix Solidário, já que esse tipo de canal não é monetizado pelo YouTube. Desde já agradeço pela sua atenção. Estarei sempre trazendo novos vídeos sempre que possível.